Uma das missões-chave da Biblioteca Pública, definida pelo Manifesto da Unesco, é precisamente promover o conhecimento sobre a herança cultural. E é essa missão que estamos a fazer cumprir aqui hoje. Porque vamos saber um bocadinho mais sobre quem somos, como crescemos, como evoluímos. Que diversidade é esta que carregamos? Que heranças são estas? Em Alcácer, as heranças são muito diversas. E é essa diversidade que também faz esta riqueza e que faz nós, um concelho tão rico em tantos aspectos. E em termos de herança e culturalmente, esse, para mim, acho que é dos maiores. E também porque, só olhando, nunca esquecendo e conhecendo o passado, nos conseguimos identificar no presente. E conseguimos também, seguramente, projetar-nos melhor no futuro. Enquanto pessoas, enquanto cidadãos e também enquanto comunidade. Uma palavra especial aprecio a todos que estão na mesa, mas em especial, perdão, à autora, porque uma coisa é nós depois deleitarmos em casa a folhear o livro e a ler, outra coisa é ouvir e ver de viva voz quem investigou, quem se dedicou a esta temática. Muito obrigada. Ora, eu tenho aqui uma cábula porque eu sou péssima com nomes. Passo a apresentar então a mesa. Temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença. Temos o editor das edições Colibri, o Dr. Fernando Monteferro. Da Associação Cultural e Juvenil Batotoieto Portugal, o Dr. José Lino Neves. O alcacerense Dr. Macaísta Malheiros, que vai apresentar a obra. E a autora, a professora doutora Isabel Castro Henriques. Espero que gostem e que esta manhã vos enriqueça. Passo então a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Desejo que seja uma manhã muito bem passada. Tenho a certeza que vai ser. E quero começar por saudar a professora Isabel Castro Henriques, a autora, e cumprimentar todos os membros da mesa que acabaram de ser citados. Cumprimentar-vos a todos vós e muito obrigado, em nome da parte que toca ao município, por aqui virem para esta iniciativa. O município de Alcácer do Sal associou-se a esta publicação, não só porque trabalha já há muitos anos com a editora, a Colibri, mas porque, e sobretudo, porque quer a autora e o reconhecimento de investigação que comporta esta autora, quer o conteúdo da publicação, a temática, são matérias muito caras, como acabou de ser dito na introdução. Quero dar os parabéns à professora Isabel Castro Henriques pela ousadia que teve, a audácia que teve nesta investigação, que acredito e estou seguro que foi difícil. Aliás, a própria autora reconhece no livro as dificuldades que houve do ponto de vista bibliográfico. A bibliografia é rica, é o máximo que ela pôde, a professora conseguiu encontrar. É uma matéria densa, é uma matéria onde faltam muitos elementos para poder suportar, ir mais longe da própria investigação. Por exemplo, a origem dos escravos e do chamado mercado negreiro que tocou a Península Ibérica, mas Portugal em particular. E, portanto, tudo aquilo que é apresentado com uma extensão muito grande, conforme vocês podem testemunhar. Eu verifiquei toda a bibliografia, li a publicação toda e, portanto, queria chamar a atenção desde logo para a riqueza que este livro tem, e quando dou os parabéns é porque, efetivamente, é uma viagem muito, muito, muito profunda e que, no final, todos ficamos enriquecidos. Eu, em 1979, comprei um livro das edições da Gulbenkian, do sociólogo que já faleceu, que era o Afonso de Barros. O Afonso de Barros era filho do primeiro presidente da Assembleia Constituinte, no pós-25 de Abril, era sociólogo, e adquiri esse livro, que eu, entretanto, passado uns anos, o perdi, não sei o que aconteceu, que se chamava Os Negros Brancos de Alcácer do Sal.
E esse livro, Os Negros Brancos de Alcácer de Sal, foi até onde foi possível ao investigador e não me recordo de tudo, mas recordo-me de muita coisa que era o Val do Sado. E esta publicação da professora é muito mais extensa. Eu julgo que não há, neste momento, em Portugal, julgo eu, nenhuma investigação tão profunda, tão extensa como esta, e por isso isto é uma obra estruturante para perceber um período histórico e, sobretudo, nós percebermos o Val do Sado e o que foi a escravatura e a utilização de escravos aqui em toda esta região. A professora coloca uma questão que alguns autores já têm referido, a própria professora se suporta nisso, que é a questão da entrada no século XV, mas com maior incidência a partir do século XVIII. Aliás, ouve-se voz comum dizer-se que foi com o Marquês de Pombal que o arroz veio para Portugal, que os escravos vieram para Portugal, mas a professora demonstra outra coisa, que isto é mais antigo, e aliás dá um número que calcula entre o século XV e 1761, se a memória não me falha, cerca de 400 mil escravos, homens, mulheres, crianças. E estendendo à Península Ibérica, alarga o número para o dobro, cerca de 800 mil escravos que vieram. Parte-se do princípio, digo eu, que vieram da costa ocidental de África, portanto toda a zona mais encostada ao oceano, e também nós percebemos que na leitura deste livro o que era parte da escravatura, porque incidindo sobre a temática que tem em título, refere a escravatura, mas o que foi a violência, a brutalidade de um regime socioeconómico que era dono dos próprios homens e das próprias mulheres. E no caso das mulheres é então muito mais grave, e a professora cita isso, o que foi a exploração das mulheres, a utilização das mulheres, mais do que mercadoria, era uma exploração inacreditável. Portanto, a Câmara Municipal de Alcácer de Sal associa-se a esta iniciativa, recomenda este livro. Há abordagem também sobre algo que nos é caro aqui ao Val do Sado. Isto é a capital, estamos na capital, no vértice, no cume, no desenho que é inédito, que a professora faz do que é o Val do Sado, a Ribeira do Sado, e nós vemos ali Alcácer de Sal no cume do polígono que está desenhado, inclusive, e a cultura do arroz marca bastante isto. Uma outra matéria que eu gostava também de chamar a atenção, não está no livro, mas gostava de detalhar. Em Alcácer de Sal existiam, à data do 25 de abril de 1974, 4 propriedades que eram de uma extensão enormíssima, a maior que havia em Portugal. Comporta, Palma, Barrosinha, Pinheiro Francês e depois outras. Mas estas grandes propriedades eram de maior área que havia em Portugal. E, só para nós termos uma ideia, Alcácer tem 1480 km², só a União de Freguesias de Santa Maria, Santiago e Santa Susana são superiores à região autónoma da Madeira. Alcácer tem, estudos do Ministério da Agricultura, 12 mil hectares de área irrigável e podia chegar a 100 mil hectares de área arável. Portanto, isto só para nós termos a dimensão da grande propriedade, porque não podemos desligar a escravatura e os negros, ou os mulatos, ou os pretos brancos, chame-se os nomes que se quiser, da grande propriedade e do regime fundiário que a comportava. Portanto, nós aqui em Alcácer temos, só para nós termos uma noção, as explorações superiores a 500 hectares, 500 hectares são 500 campos de futebol, representa 47% da área agrícola. É só para nós vermos o que é a grande propriedade, ao contrário do norte, ao contrário do centro e ao contrário de muitos municípios do Alentejo. Se nós formos a Odmira, não é este regime fundiário, é um regime fundiário muito mais fracionado. E, portanto, a população mudou muito, nos tempos atuais há uma grande mudança, em 70% da população aqui do Val do Sado trabalhava na agricultura, hoje não chegam a 11%, população ativa não chegam a 11%, 12%. Portanto, eu, ao ler o livro da professora Isabel Castro Henriques,
fui consultar e fui reler um outro livro de um lendário antigo dirigente do Partido Comunista Português, chamado Américo Lázaro Leal. Foi um clandestino e que hoje está perto dos 100 anos e continua a escrever. Ele tem um livro que apresentou aqui nesta biblioteca que se chama O Val do Sado na luta de dois opostos. Os dois opostos eram e foram, por um lado, os grandes proprietários, que exploraram até às entranhas os trabalhadores, os escravos e outros trabalhadores, até às entranhas, e, por outro lado, uma imensa maioria de pessoas que venderam a sua força de trabalho. Outros foram mercadoria completa nas mãos desse grande proprietário e não havia dó nenhum relativamente a esses trabalhadores. Portanto, professora, quero dizer que a senhora, na sua investigação, traz a nu e coloca uma questão aqui muito cara ao Val do Sado, de uma região que é o que é, tem a sua história, tem o seu percurso, e a senhora faz um trabalho formidável e por isso os nossos parabéns, e recomendo a todos, de facto, a aquisição deste livro e a leitura, sobretudo, deste livro, que nos vai impressionar a todos. As marcas estão aí, os negros brancos ou os mulatos, aquilo que se queira chamar, tanta gente, às vezes pessoas com a pele bastante branca, não sabem ou sabem que tiveram antepassados já na terceira e quarta geração, que foram escravos. Eu tenho parado aí com muita gente e também tenho uma felicidade muito grande na minha vida, que eu conheci e conheço muitos desta gente. Em 1978 conheci o Ananias Grosso, que é citado, eu conheci o Zé Camilo, eu conheço o Nunes, o Francisco Nunes, eu conheci a Catarina, tanta gente de Rio de Moinhos, de São Romão, da Ribeira do Sado. E era impressionante quando, numa nova agricultura de terras velhas semeadas de novo, a zona de Rio de Moinhos, por exemplo, formou-se uma cooperativa de reforma agrária, mas foram os proprietários com medo que entregaram a terra aos trabalhadores. E eles tomaram nas suas mãos as terras e seguiram para a frente. Eu conheci esta gente toda. Em 78, 79, eles faziam, quando iam a Lisboa, as mulheres e homens iam descalços. Sobretudo as mulheres, com aqueles pés largos que eu estou a lembrar perfeitamente, porque foi toda a sua vida em condições inóspitas, muito, muito, muito difíceis. E as pessoas de Lisboa perguntavam, então, mas vocês não se calçam aí com o alcatrão quente? E elas, não, estamos habituadas. Ainda hoje, quem for a Rio de Moinhos, vê que muita gente anda descalça em casa ou anda descalça na rua, porque foi toda uma vida. Muito obrigado, professora, a todos. Mais uma vez, repetidamente, a aquisição e a leitura desta publicação notável. Obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Fernando Monteferro, editor das edições Colibri. Doutor, faça. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Uma saudação e os meus cumprimentos por estarem aqui presentes. Infelizmente, nos dias que correm, estar presente num ato destes é um ato de coragem. E penso que todos nós estamos aqui, somos corajosos para enfrentar os males do mundo, mas também, em certo sentido, a nossa própria história. E este trabalho da professora Isabel Castro Henriques é um confronto com a história, especialmente a história do Val do Sado e Alcácer de Sal, muito em particular. Eu não quero alongar-me, acho que o Sr. Presidente, Dr. Vítor Proença, que fez uma introdução muito boa, para percebermos um pouco também aquilo que trata o livro e aquilo que disse, eu subscrevo totalmente. Quase que lhe diria, Sr. Presidente, por favor, um dia publique alguma coisa com os conhecimentos que tem sobre este território, com as pessoas que ainda conhece desses tempos. Era importante que tudo isso ficasse registado. É um repto que lhe lanço e a Colibri está aberta a essa sua possibilidade. Penso que é importante descrever todas essas situações. É de facto um trabalho extraordinário que nos põe em confronto com a nossa própria história. São questões que eram tabus para muita gente ao longo de muito tempo e por isso, muito provavelmente, os historiadores que escreveram sobre este assunto não conseguiram chegar tão longe como a professora Isabel Castro Henriques, porque havia muita dificuldade
em recolher da parte dos testemunhos das pessoas que viviam, que eram descendentes de escravos. Aliás, a sua própria fisionomia demonstrava tudo isso, mas as pessoas tinham receio de falar sobre essas questões e até vergonha de serem descendentes de escravos. Ora bem, nos dias que correm, penso que não devemos ter vergonha do nosso passado, devemos enfrentá-lo para tentar, em muitas situações, e nos tempos que correm então, impedir que as coisas voltem para trás. Um livro destes é um livro também importante do ponto de vista histórico para impedir que forças que se começam a movimentar e a mover por esse mundo fora, e em Portugal também, a quererem que as coisas voltem para trás. Como disse, não quero alongar-me, mas só dizer uma coisa que me parece também importante. Os escravos, no fundo, num território como este, eram os mais infelizes de todos, não é? Porque não tinham liberdade de movimentos, não tinham liberdade sobre si próprios, sobre os seus filhos e tudo mais, não é? Mas não esqueçamos que todas as pessoas que os acompanhavam nos seus trabalhos diários eram quase tão escravos como eles também, porque, embora se pudessem movimentar e dar trabalho de um lado para o outro, a situação era miserável, as pessoas viviam numa situação horrenda. Não há muito tempo que isso acontecia, as pessoas viviam de sol a sol, as crianças acompanhavam-nos porque não havia sítio onde os deixar, ou por vezes eram os mais velhos, os irmãos mais velhos, e quando digo isso eram irmãos de 5 ou 6 anos a tomar conta dos mais pequeninos. Portanto, a situação em Portugal é uma situação dramática que as forças que hoje em dia querem reverter todo o sistema político, não está bem, todos nós temos a certeza disso, é preciso alterar muita coisa, mas reverter para o passado, por favor, não é? Leiam a história e conheçam um pouco daquilo que foi o nosso país. Por isso, Isabel Castro Henriques faz um trabalho extraordinário e é bom que a gente leia de fio a pavio tudo isto e possa refletir sobre tudo aquilo que aconteceu aqui. Eu penso que há um trabalho também ainda por fazer aqui, que é a importância de todas as comunidades migrantes que sazonalmente vinham aqui para Alcácer do Sal, para a colheita do arroz. Tem um período curto em que é necessário fazer a colheita, mas também, com certeza, a produção ou colocar a raiz, não sei como se chama, colocar a raiz, nessa altura nada era automático, as pessoas andavam metidas dentro da água, com água até aos joelhos durante um dia inteiro, com sanguessugas, a roerem-lhe o sangue, a chuparem-lhe o sangue, e há muitas comunidades do Algarve, de outras regiões, do Alentejo, de Mira, de Cantanhede, que vieram para aqui e, em alguns casos, aqui ficaram também. Eu penso que esse trabalho, às vezes, é aflorado apenas num romance ou noutro, mas não é feito de raiz e valia a pena um dia também perceber-se que Alcácer do Sal, no fundo, é uma sociedade fruto de muitas sociedades, não só de escravos, mas também de migrantes de outras regiões do país. E se calhar é por isso que Alcácer do Sal é uma cidade tão interessante e tão rica do ponto de vista cultural. E esse aspecto valia a pena procurar saber-se. Uma palavra também ao Sr. Dr. Juiz Manuel Maquista Malheiros, estar aqui hoje para apresentar este livro, ao Dr. José Lino, da Associação Batutoieto, que desde o início quis associar-se a esta publicação, à professora Isabel Castro Henriques, o meu grande agradecimento por ter procurado a Colibri. Já nos conhecemos há muitos anos, somos amigos de há muito tempo, desde os tempos da Faculdade de Letras, em que ela foi professora ali. A professora Isabel Castro Henriques hoje é uma figura conhecida em todo o mundo sobre os trabalhos feitos a nível da escravatura, trabalho feito praticamente um pouco também sobre todo o mundo, faz parte de organismos internacionais que procuram analisar, escrever e se calhar apontar pistas para que a escravatura não volte. Como sabemos, a escravatura continua a existir, há centenas de milhares de escravos por todo o mundo e esta é uma situação que vale a pena nós conhecermos para nos tornarmos também, de algum modo, combatentes pela liberdade, pela democracia e pela justiça social. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, Dr. Fernando. Passo a palavra agora então ao Dr. José Lino Neves, da Associação Cultural Juvenil Batutoieto Portugal. Bem, bom dia. Muito obrigado também pelo convite para estarmos cá. Eu sou português, sou filho de pais cabo-verdianos, nasci em Lisboa, os meus pais são da Ilha de Santiago e faço parte da Associação Batutoieto que existe em Portugal desde 96. E nós, portanto, tentamos trabalhar a parte cultural africana, tentar resgatar memórias, danças, canções, junto das populações que são interessadas por essa arte ou por descendentes de africanos que já não têm tanta essa ligação com essas tradições. A associação é uma associação que vive do voluntariado, de alguma carolice, da entrega
de muita gente, só conseguimos subsistir porque temos de trabalhar em parceria com bastantes pessoas e com bastantes entidades, a Câmara Municipal de Oeiras, a Câmara Municipal de Lisboa, o Alto Comissariado para as Migrações, a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, mesmo aqui também com Alcácer do Sal, com a Câmara de Alcácer, também já realizámos no passado, há pouco tempo, há cerca de uns 3 anos, isto agora o tempo passa muito rápido, realizámos aqui uns workshops também culturais, junto das minas de Aljustrel, e, portanto, o nosso trabalho é um bocadinho esse, junto das escolas, junto dos turistas, junto da comunidade, dar a conhecer, dar momentos de prazer, de diversão junto dos jovens e, portanto, termos essa continuidade. Eu já seguia, não no formato de hoje em dia do Instagram, não fazia stalking, mas já seguia os trabalhos da professora Isabel Castro Henriques, desde que, portanto, eu estudei no Instituto Superior de Agronomia e, portanto, tive muitos professores que me foram provocando positivamente para saber mais sobre estas questões. Perguntavam-me, a brincar, se eu já tinha visto crescer amendoim, só quem teria nascido em África é que teria assistido a uma coisa dessas. Perguntavam-me se eu sabia quem é que tinha passado pela própria faculdade. Tivemos o Amílcar Cabral, que estudou lá também na faculdade, e sempre houve aqui alguma brincadeira à volta destes temas e, portanto, desde essa altura também seguia os livros e as publicações da professora, do qual sinto uma grande honra e orgulho por poder termos trabalhado nos últimos 5 ou 6 anos, talvez, não só neste livro, mas noutro tipo de intervenções, e que passaram por nós trabalharmos estas questões das danças africanas, mas depois pensaram, bem, se calhar existem danças africanas que são portuguesas e que estão cá e não precisamos trazer um mestre de Guiné-Conakry ou de Angola, e acabámos por descobrir o fado dançado. Portanto, as origens do fado tinham a dança incorporada, portanto, à semelhança do tango e do flamenco, portanto, havia a percussão, a dança e o canto. A dança e a percussão ficaram à parte, foram sonegadas e ficou só o canto, ficou aquilo que nós conhecemos agora como o fado. E começou daí nessa nossa parceria aqui com a professora e trabalhámos à volta da criação de um espetáculo de fado dançado, com outros professores também, o professor José Machado Paes, e depois disso acabámos por ir falando sobre os sítios onde essas pessoas que praticavam o fado dançado viviam e acabámos por ir de encontro aos locais de presença da memória africana em Portugal e mais especificamente em Lisboa. Nesse seguimento promovemos aqui uma série de livros sobre a presença histórica em Lisboa, em Portugal, sobre a presença das mulheres africanas. Temos realizado visitas turísticas em Lisboa a escolas, académicos do Brasil, dos Estados Unidos, Portugal, quando havia turistas, não é? Agora não temos feito. E todo esse trabalho tem sido feito em conjunto com a professora, com o apoio técnico e científico da professora. Sem isso não poderíamos fazer. Temos também em vista a colocação de placas toponímicas e de algumas estátuas na cidade de Lisboa. Portanto, no fundo, estávamos a tentar correr contra o tempo, porque estas transformações sociais que temos estado a ver são mais rápidas do que aquilo que nós gostávamos e, portanto, às vezes ultrapassam-nos. E depois acabámos por, também no âmbito das parcerias, portanto, chegar aqui a este livro também, que julgo ser uma ferramenta bastante importante. Precisamos de ter mais ferramentas destas que permitam que mais pessoas possam se interessar por estes temas, quer sejam pessoas descendentes de africanos, ou pessoas escravizadas ou de outras, ou da população em geral, porque no fundo representa aqui um pouco da nossa história, da história de Portugal, não só da história dos africanos ou dos descendentes. Portanto, queria deixar aqui o meu agradecimento profundo, em nome de toda a associação, pela entrega, porque não é muito comum termos um apoio académico tão robusto e tão forte junto de uma associação pequena, que tem os seus recursos frágeis, e, portanto, agradecer aqui esta paciência da professora para nos aturar com as nossas questões e para nos ajudar a criar estes produtos. E, portanto, era isso. Muito obrigado.
apresentação do livro. Passo a palavra então ao Dr. Manuel Macrista Madeiros. Muito obrigado, doutor. Tenho o hábito de falar em pé. Procurarei respeitar as distâncias. Em primeiro lugar, senhora professora, trago-lhe um abraço do António Carcajeiro, que colaborou para este livro, mas cuja profissão não lhe permite estar aqui connosco. Um abraço e a satisfação de ter colaborado consigo. A professora Isabel Castro Henriques é, pelo seu percurso de vida, além de uma académica notável, alguém que merece a nossa atenção. Nasceu em Lisboa, frequentou a Faculdade de Letras, interrompe a frequência da Faculdade de Letras para, num ato romântico, ir casar com o noivo que estava em comissão em Angola, no Huambo, portanto, bem no centro de Angola, casam civilmente em Angola e cumpre, como outras pessoas fizeram, cumpre a comissão com o marido e tem a experiência vivida da sociedade colonial angolana. Acabada a comissão, regressa a Lisboa, à Faculdade de Letras, dos anos 67, 68, ambiente que não era propriamente o mais, para dizer o mínimo, o mais liberal. Perante esta situação, o casal resolve ir para Paris. Voluntariamente, mas vão para Paris. Inscreve-se na Sorbonne e vai prosseguir os seus estudos de História na Sorbonne. Paris, 69. Ainda toda a envolvência do maio de 68. A França já tinha feito a descolonização, com traumas. De Gaulle tinha feito a descolonização, incluindo a da Argélia, mas, derrotado num referendo, tinha-se demitido. Era toda uma envolvência, com certeza, emocionante, desafiante. Encontravam-se, nessa altura, muitos portugueses ou exilados, ou por razões de perseguição política, ou porque não quiseram cumprir o serviço militar, e Vitorino Magalhães Godinho, Mário Soares, Manuel Valadares, Aluar Nunes, tantos mais, Eduardo Lourenço, e outro, Alfredo Margarido, e que estão em França, em Paris, alguns, outros noutras cidades. E é neste ambiente que a professora Isabel Castro Henriques vai viver até 74. Em 74 volta, vai ser professora na Faculdade de Letras. E quando vai ser professora na Faculdade de Letras, traz toda a sua riquíssima experiência da Sorbonne e vai promover os estudos africanos em Portugal, com uma nova visão. É uma visão que não é a visão do colonizador, é a visão dos dois povos em confronto. É, portanto, um trabalho de mostrar também que há uma outra história que é contada por aqueles que foram... é vivida e algumas vezes contada por aqueles que foram colonizados.
vai ficar na Faculdade de Letras, os movimentos em Portugal, toda a alteração de 74 a 86 vai necessariamente influenciar bastante a Faculdade de Letras. Vai voltar à França, faz o seu doutoramento e volta novamente a Portugal. 96, e a partir de 96 a sua produção intelectual é impressionante. É o ensino, são as publicações, são os trabalhos nos museus, são os trabalhos com os países de língua oficial portuguesa, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola, por toda a parte. A professora Isabel Castro Henriques vai trabalhar na organização de museus, na organização de cursos, vai fazer conferências, ao mesmo tempo que vai publicando. Se forem à última página do livro, encontram dezenas de obras publicadas. Uma energia impressionante. Uma energia impressionante. A professora Isabel de Castro Henriques vai desenvolvendo cada vez mais a ideia de que a história das relações da África com Portugal não são só podem ser vistas só do lado de Portugal, têm que ser vistas também do lado da África. E vai desenvolvendo esta ideia, vai publicando, mas não para de trabalhar. A professora Isabel Castro Henriques estava a preparar este livro e, para grande surpresa minha, nas vésperas da apresentação, ou coincidindo com a apresentação deste livro, apresenta um outro livro que sintetiza em grande parte o seu trabalho, que é Descolonizar a História. Só este título já é em si um programa. E, ao mesmo tempo que fazia esse livro, fazia este. E trabalhava com a Unesco, tem livros à espera de publicação, continua a ser membro do Comitê Científico da Unesco sobre a questão da rota dos escravos. É impressionante como alguém discretamente, vai pondo pedra a pedra, para a construção de um edifício da história de forma diferente. Permitam-me agora uma nota mais pessoal. Como é que eu aqui estou, que não sou historiador, nem especialista nestas matérias? O acaso. A professora Isabel de Castro Henriques é professora da Faculdade de Letras. Um dos colegas e amigo é o geógrafo Jorge Malheiros, que, por acaso, é de origem alcaçarense e cuja bisavó, a minha avó Fortunata, nasceu em plena Ribeira do Sado. Nasceu em São Bento. Foi batizada em São Romão. Ali viveu, ali trabalhou durante bastantes anos. E é o Jorge Malheiros que diz: talvez em Alcácer se encontre alguém que possa dar algum contributo. Tive a sorte de falar e a grande satisfação de falar com a professora Isabel Castro Henriques. Pensámos quem nos pode ajudar, encontramos várias pessoas disponíveis que estão referidas no livro, e a professora Isabel Castro Henriques não fez só um trabalho de consulta de documentos. A professora Isabel Castro Henriques falou com as pessoas, ouviu as pessoas, confrontou uma opinião aqui com outra opinião ali, e durante meses esforçou-se para obter uma ideia que permitisse recuperar a memória dessa época, não apenas pelos documentos, mas também pela memória das pessoas.
Mas mesmo assim, no trabalho sobre os documentos, há um cuja leitura me permito recomendar. É o último documento anexo, deste livro. É anexo a este livro. É uma reportagem do Diário de Lisboa de 1945, que dá uma visão do que era a vida nos campos de Alcácer em 1945. Devia apresentar a obra. Já, em certa medida, aqui foi evocado. Limito-me a apresentar a autora. E penso que, para a nossa história presente, este livro é um passo importante. Muito obrigado, professor Isabel Castanheira. Obrigada, Dr. Manuel Macaísta Malheiros. Passemos então agora a palavra à professora doutora Isabel Castro Henriques. Bom, até estou um pouco atrapalhada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar-vos a todos pela vossa presença aqui. Cumprimentar a mesa, portanto, os meus colegas de mesa, e agradecer de uma forma muito emotiva e sentida as palavras que me foram aqui dirigidas. Muito obrigada a todos, muito obrigada, não vou citar os nomes, estão todos aqui ao meu lado e já se sabe quem são. Muito obrigada pelas palavras que me foram dirigidas. E queria precisamente começar por alguns agradecimentos. Não se trata de agradecer a todas as pessoas, que foram muitas e diversas, que me ajudaram, que apoiaram, que contribuíram, que colaboraram de múltiplas maneiras, mas agradecer, efetivamente, a algumas pessoas que têm um lugar particular, digamos assim, na construção e na possibilidade de construção deste livro. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, aqui à minha direita, de Alcácer do Sal, Dr. Vítor Proença, e agradeço pela presença, pelo apoio, pela cedência deste espaço, e agradeço também pela apresentação que fez do livro, pelas palavras que me dirigiu. Um muito obrigado também à Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal e à sua direção, que nos recebe aqui neste espaço. Muito obrigada. E ainda mais alguns agradecimentos que são necessários. Por um lado, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, que apoiou a publicação deste livro e a concretização, digamos assim, da sua publicação. Agradeço também à Associação Cultural Batutia de Portugal, na pessoa do José Lino, que está aqui, e que, de quem tenho tido um apoio constante em termos globais, em termos de todo um conjunto de iniciativas outras, e também particularmente deste livro, deste estudo histórico. Agradeço ainda ao editor, ao Fernando Monteferro, velho amigo já, velho novo amigo de há muitos anos, que nos conhecemos há muito tempo. O Fernando é uma pessoa sempre atenta, sempre eficaz, sempre competente no trabalho de produção dos livros, que conheço também há muito tempo, e dizer-vos só que o livro não teria sido efetivamente publicado em poucos meses, como foi, sem, digamos, o empenho constante do Fernando nas circunstâncias difíceis em que vivemos. Quero também dar aqui um agradecimento especial à Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, porque foi precisamente este organismo que desde o início me apoiou, sobretudo que teve a ideia, juntamente comigo, de desenvolver este estudo, e que apoiou particularmente na pessoa do Dr. Pedro Ruas, que me apoiou ao longo do estudo e da investigação que precede, obviamente, este livro, e que foi sempre de um apoio constante de diversas formas, de diversas maneiras. Depois, um muito obrigado ao Dr. Manuel Malheiros, aqui à minha esquerda, não só pela sua disponibilidade em fazer a apresentação do livro hoje, mas também pelas suas palavras, muito obrigada, e pelos seus conselhos no decurso deste estudo. No decurso deste estudo, várias vezes recorri ao Dr. Manuel Malheiros, não só o entrevistei, mas também recorri aos seus conselhos, que foram sempre extremamente úteis, e ao seu conhecimento.
Quero agradecer-lhe as suas palavras, o seu rigor, os seus conhecimentos que efetivamente contribuíram para o livro que hoje aqui temos. E os agradecimentos não ficam por aqui. Este estudo histórico, que se estendeu por quase um ano, estive quase um ano a investigar esta matéria, deve muito, como eu disse no início, a um conjunto muito vasto de pessoas, muito diversas na sua origem regional, no seu estatuto profissional e social, no seu conhecimento de questões estudadas e que me apoiaram partilhando comigo ideias, informações, conselhos, indicações bibliográficas, fontes e documentos vários, saberes da tradição oral, muitas memórias, fotografias e histórias de vida. Portanto, foi um conjunto muito vasto de pessoas. Obviamente, são muitos, não posso agradecer a todos aqui individualmente, eles são todos assinalados, naturalmente, no livro que têm, que agora está, enfim, já editado. Vou apenas referir 2 ou 3 nomes que tiveram uma colaboração mais intensa e mais constante ao longo de todo o percurso deste livro. Em primeiro lugar, o meu colaborador nesta obra, o João Moreira da Silva, que está aqui, presente, e que, em particular, trabalhou comigo durante toda a investigação, desenvolveu múltiplas tarefas, desde a recolha da informação oral, à preparação e concretização e transcrição das entrevistas, ao desenvolvimento da fotografia nos locais sadinos por onde andámos, os dois, a contactar e a falar com as diferentes populações da região do Val do Sado. Depois, a Ana Cláudia Silveira, historiadora, que se dedicou de corpo e alma à localização, recolha e transcrição de documentação coeva, existente em particular no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e para um período que se estendia entre os séculos XV e o século XVIII. Muitos dos documentos que foram efetivamente transcritos pela Ana Cláudia Silveira encontram-se publicados na obra, no apêndice documental, que é, digamos assim, a parte final, digamos assim, desta obra. Há um apêndice documental onde eu publico inúmeros documentos que foram importantes para mim, mas que serão, sobretudo, importantes também para todos aqueles que quiserem, a partir daqui, desenvolver. Todo um estudo, toda uma investigação é sempre um ponto de chegada e é sempre um ponto de partida para novas investigações. Temos que ter em linha de conta que uma investigação nunca é definitiva e os documentos que foram utilizados são documentos que podem ser lidos noutras perspectivas e que podem fazer avançar precisamente o trabalho, o estudo e a investigação. Finalmente, quero também dar uma palavra à Dinamene Rodrigues, designer, que para além do trabalho gráfico da capa do livro, se ocupou da construção da cartografia, e há uma série de mapas que eu procurei fazer para transmitir, digamos assim, visualmente uma informação mais segura e mais concreta, para além também de se ter ocupado, a Dinamene Rodrigues, do apêndice fotográfico que está também incluído no livro. E 2 últimas palavras de agradecimento são para 2 mulheres dinâmicas, sabedoras e sempre disponíveis quando eu precisei, cujo apoio não posso esquecer e cuja intervenção teve a ver, essencialmente, com esta região do Val do Sado e do Alcácer em que nos encontramos. São elas, por um lado, a Maria Antónia Lázaro, aqui em Alcácer do Sal. Muito obrigada, Maria Antónia, que ela está aqui presente. E a Catarina Albuquerque, professora de Rio de Moinhos, que me deu muitas pistas, muitos documentos, muita informação, muito apoio. Não sei se ela virá hoje ou não, é difícil, porque partiu, creio que uma mão ou um dedo, não sei muito bem, ela não está muito bem, mas quero também deixar aqui uma palavra para ela de agradecimento. E são estes os agradecimentos que eu queria fazer, para além de todos os outros. Alguns estão aqui, o António Carvalho está aqui, o Baltazar creio que também já ouvi, embora com a máscara eu tenha alguma dificuldade em reconhecer as caras das pessoas, o Sr. Baltazar, não sei se me estou a esquecer de alguém, peço desculpa, mas efetivamente o meu olhar através da máscara fica um bocado nublado, não vejo lá muito bem. Queria agora falar-vos rapidamente, porque o tempo também não é muito, mas queria falar-vos do livro, falar-vos deste estudo, falar-vos deste livro, deste livro, enfim, nas suas linhas de força,
falar-vos da construção do livro, mais até do que propriamente do conteúdo específico do livro que vocês vão ler, falar-vos da construção do livro, qual é a história deste livro, como é que ele efetivamente surgiu, qual foi a ideia e como é que essa ideia foi concretizada, a metodologia que foi seguida, os objetivos, a seleção dos documentos e a organização do livro. Portanto, mais, digamos assim, uma apresentação sobre este objeto, este livro em si, do que propriamente sobre o seu conteúdo específico. Queria começar por vos dizer que este tema geral de estudo sobre os africanos, as populações de origem africana em Portugal, é um tema ao qual eu me dedico talvez há uns 20 anos e que muito antes disso trabalhei sempre, e continuo a trabalhar, aliás, sobre a África, sobre a história da África, de uma maneira geral e de uma maneira mais pontual sobre determinadas regiões do continente africano. Este trabalho sobre a história da África, como aliás já referiu o Dr. Manuel Malheiros, é um trabalho de há muitos anos, que começou em Paris. Faz este ano precisamente 50 anos que eu comecei a estudar a história da África, já é muito tempo. E comecei na Sorbonne, comecei na Universidade Francesa e nunca mais deixei, digamos assim, de trabalhar sobre múltiplos aspectos, múltiplas perspectivas, múltiplas questões relacionadas com a história da África. Mas a questão dos africanos em Portugal começou há cerca de 20 anos, com a publicação depois de um livro, depois de uma investigação longa, de um livro chamado A Herança Africana em Portugal, e continuou. E, efetivamente, chegou a este estudo que procura, essencialmente, esclarecer a história de uma comunidade de origem africana nesta região do Val do Sado, nesta região de Alcácer, do concelho de Alcácer. O meu conhecimento desta questão qual era? Quando eu comecei a trabalhar sobre o tema do livro. Era muito reduzido, sabia muito pouco, sabia aquilo que todos nós, em geral, digamos assim, quando estudamos História, estudamos a África, sabemos. Sabia da presença desta comunidade na região, sobretudo através da leitura dos textos do José Leite de Vasconcelos. Essa grande figura de antropólogo, de historiador, do século XIX e dos princípios do século XX, e que falava na sua obra, nos seus vários artigos, nos seus vários textos, nos seus livros, falou desta comunidade de origem africana na região do Val do Sado. Leite de Vasconcelos registava a existência destes homens e destas mulheres de pele mais escura, aqui instalados há séculos, sem que soubesse dizer e soubesse fixar quando, digamos assim, aqui eles chegaram. No entanto, registava também uma panóplia de designações, um conjunto vasto de designações que eram atribuídas a estes homens e a estas mulheres na região, e todos eles marcados pelo preconceito físico. Pretos do Sado, é daí que vem o nome, o título do livro, Pretos do Sado, Carapinhas do Sado, Atravessadiços, Mulatos do Sado, eram algumas dessas designações que nós podemos encontrar na obra do Leite de Vasconcelos. Digamos que os elementos físicos eram valorizados aqui para construir estas designações e para desvalorizar estes homens e estas mulheres, como aliás se pôde verificar ao longo dos séculos, não só aqui, mas de uma maneira geral na sociedade portuguesa. Diz Vasconcelos, nos princípios do século XX, já não há ali, na zona do Sado, pretos propriamente ditos, mas os seus descendentes, diz ele. Efetivamente, estes homens e mulheres eram já, no século XIX, mestiços, os chamados mulatos do Sado, nascidos na região, portugueses, que a partir, sobretudo, do século XIX, tinham formado uma comunidade nesta região, a que o Leite de Vasconcelos chamou uma colónia de mulatos do Sado, e que eram descendentes de africanos, ali instalados, para ali levados, dispersos nos séculos anteriores e, naturalmente, caracterizados pelas suas marcas, pelos seus marcadores físicos, diferenciadores dos outros portugueses e marcados por uma questão muito significativa, por uma ausência de conhecimentos. Efetivamente, a comunidade científica portuguesa nunca se interessou pelo estudo destes homens. Leite de Vasconcelos é o primeiro e é, de uma certa maneira, ligeiro
na sua abordagem, mas a verdade é que a comunidade científica portuguesa nunca se interessou, sempre teve um desinteresse muito particular em relação a estas populações e à sua história. Lembremos que eles eram negros, pretos, mulatos, pobres, mestiços e que eram também escravos no seu início. Escravos ou descendentes de escravos. E, portanto, não eram propriamente populações valorizadas no quadro da sociedade portuguesa que suscitassem da parte da comunidade intelectual e da comunidade científica um interesse para estudar a sua história. O objetivo central deste estudo foi, desde o princípio, portanto, conhecer a história destes homens e destas mulheres. E contá-la e dá-la a conhecer. Parecia-me importante saber como é que estes homens chegaram, como é que se instalaram, como é que viviam, como é que eles trabalhavam, que relações mantinham com as outras populações da região, que relações mantinham com os seus proprietários, dado que a maioria veio como escrava, quais as suas marcas culturais africanas, da sua africanidade, se elas persistiam ou não no campo da sua estrutura familiar, social, religiosa. Tudo era praticamente desconhecido e parecia-me exaltante, parecia-me extremamente aliciante estudar, ver como é que efetivamente estes homens se vieram aqui instalar, viveram e se integraram na sociedade portuguesa e na sociedade alentejana. O esclarecimento deste desconhecimento obrigou-me e obrigava naturalmente, como historiadora que sou, ao seu enquadramento nos diferentes contextos históricos em que viveram desde os finais do século XV, porque os localizei a partir dos finais do século XV e durante o século XVI, em diferentes contextos, naturalmente, porque são vários séculos até ao século XX, data, digamos assim, em que termina este estudo, de certa forma. Contextos marcados por mudanças económicas, mudanças sociais, jurídicas, ideológicas na sociedade portuguesa, que necessariamente esses contextos tinham que ter alguma influência na maneira como estes homens chegaram, instalaram, viveram, se libertaram até ao século XX. Era uma tarefa difícil, como já não sei quem foi que disse, não sei se foi o Presidente que disse, foi uma tarefa efetivamente difícil, porque os conhecimentos existentes eram muito frágeis, muito superficiais. O silêncio era imenso, como eu já disse. A ausência de informações dominava, refletindo o tal desinteresse dos estudiosos. Estes pretos ou negros, como eram chamados, estes escravos ou descendentes de escravos, como eram também chamados, o que nos permite pensar que estamos aqui, digamos assim, na articulação de dois elementos fundamentais, o físico, o preto, o negro, e o social, o escravo. A articulação destes dois elementos essenciais e ainda a articulação de um outro elemento, que é a desvalorização das suas formas culturais, apesar, digamos assim, da sua integração, foi essencial para os definir. E, portanto, a procura nas fontes mais antigas do século XV, XVI, XVII, XVIII, a pesquisa que eu tive que fazer na documentação existente foi sempre a partir destas palavras, preto, negro ou escravo. Jamais eles são, digamos, identificados como africanos. Nunca essa palavra aparece, nunca esse termo efetivamente aparece. Como ultrapassar esta fragilidade informativa? Como conseguir elementos para construir este trabalho? O primeiro passo que eu dei foi proceder ao levantamento, ao estudo da débil bibliografia existente para a região do Val do Sado. Não é muita. É marcada efetivamente por uma escassez, sobretudo no domínio dos estudos de história regional e local. Pesquisei uma ampla bibliografia em vários campos disciplinares, das ciências sociais, antropologia, sociologia, à história, naturalmente, à geografia, à economia, à agronomia, à literatura, à linguística, à arte. Tive que, digamos assim, procurar uma bibliografia imensa, frágil, porque geralmente muito geral, para a região do sul de Portugal, por exemplo, para a região do Alentejo, já era melhor.
tive que procurar essa bibliografia para encontrar, digamos, pequenos pontos, para catar quase pequenas informações relativas à região que eu queria. Recorri a muitos instrumentos documentais escritos e iconográficos, também raros. Muitos àqueles que existiam, como é evidente. E também a documentos literários, linguísticos, toponímicos, orais, procurando colmatar as muitas lacunas da informação através depois do registro de memórias, das memórias orais, das memórias escritas, incluindo o recurso, naturalmente, a entrevistas, a muitos daqueles que têm alguma memória sobre esse passado das comunidades de origem africana e que hoje são, muitas vezes, descendentes, precisamente, dessa comunidade do passado. Este trabalho bibliográfico vasto permitiu estabelecer uma organização temática, valorizando o enquadramento geográfico, histórico, económico e social de um amplo espaço centrado no Rio Sado, onde se vieram a fixar, desde os finais do século XV e, sobretudo, a partir do século XVI, homens e mulheres de origem africana, vindos como escravos, desembarcados como escravos, muitos deles, a partir do século XVI e, sobretudo, do século XVII, nascidos em Portugal. A chegada de escravos diminui de uma forma muito importante, sobretudo a partir dos finais do século XVI, para as regiões do sul de Portugal. Eles são introduzidos em Portugal através de Lisboa. É reduzida a chegada de novos escravos vindos da África e, portanto, sobretudo, os escravos que existem derivam precisamente da reprodução dos escravos. Filho de escrava, escravo é. E, portanto, são esses escravos que vão alimentar a situação nesta zona de que nos ocupamos, a Ribeira do Sado. A maioria eram, portanto, escravos neste período. A primeira grande questão que se me colocou foi procurar situar o tempo da chegada, o momento da chegada e da instalação, da primeira instalação destes homens e destas mulheres à região do Sado. E essa preocupação levou-me a procurar nos arquivos portugueses, na documentação do final do século XV, do século XVI, do século XVII e do século XVIII, em particular, esses africanos, esses homens pretos, negros ou escravos, era assim que eu os procurava, instalados na região do Val do Sado, instalados de forma dispersa. Não se trata de uma comunidade, não se trata de uma colónia, como dirá mais tarde, para o século XIX, o Leite de Vasconcelos. Eles estão dispersos, eles são relativamente poucos numericamente em cada uma das unidades agrícolas onde vivem. É aí que eles vivem dispersos, normalmente um máximo de 10 escravos, 12 escravos, é o máximo, geralmente 5, 4, 3, 2, muitas vezes são poucos escravos que existem dispersos e ocupando-se de todos os trabalhos, digamos assim, existentes, nomeadamente os agrícolas, mas também os domésticos, nestas unidades agrárias, nas quintas existentes nesta região. Eu sabia que a informação haveria de ser pouca, muito pouca. Não estamos propriamente na cidade, aquilo que os documentos falam mais precisamente da vivência dos escravos nos centros urbanos. Agora, nos campos, o material que existe, as fontes são muito pouco faladoras, temos muito pouca informação, eu sabia disso, mas era aí que era preciso procurá-los nos campos, porque era aí que eles viviam, era aí que eles estavam efetivamente instalados de uma forma dispersa. E eu sublinho esta forma dispersa porque a partir dos finais do século XVIII eles vão constituir então uma comunidade. Portanto, temos aqui dois aspectos muito importantes em dois tempos históricos diferenciados, da formação deste grupo de africanos dispersos instalados nas unidades agrárias e depois, já a finais do século XVIII, então formando uma comunidade, a tal colónia de que fala o Leite de Vasconcelos. Uma segunda questão, esta foi a primeira questão, situá-los no tempo, quando é que eles chegaram. A segunda questão, que de certa maneira periodiza também este trabalho, tem a ver, situa-se na segunda metade do século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, princípios do século XIX,
período marcado precisamente pela alteração do estatuto destes homens, na medida em que, progressivamente, nós estamos num período, finais do século XVIII e princípios do século XIX, em que assistimos à abolição do tráfico de escravos e, portanto, deixam de entrar escravos em Portugal, 1761, portanto, segunda metade do século XVIII, e depois, 1763, uma abolição parcial, que será progressiva, ao longo do princípio do século XIX, da abolição da escravatura em Portugal, medidas jurídicas que são legais, portanto, que são do Marquês de Pombal. E, portanto, estes homens que num primeiro tempo eram dispersos e escravos, num segundo tempo, a partir do final do século XVIII, são, efetivamente, formam uma comunidade e são, de uma maneira geral, homens livres. Portanto, temos aqui dois períodos que são marcados e que são importantes neste estudo. É a partir destas linhas de força que eu vou estabelecer, digamos assim, uma organização do estudo, desta investigação, em 3 capítulos fundamentais que me vão permitir, penso eu, atingir os objetivos que me propus, que é esclarecer a história destes homens e destas mulheres de origem africana, desde o seu passado, finais do século XV e durante o século XVI, sobretudo, e depois até ao século XX, já dentro de um contexto diferente, que é o contexto marcado pela cultura do arroz. O primeiro capítulo intitula-se O Vale do Sado, o território e a sua ocupação, geografia, colonização e organização do espaço, e decorre entre o século XV e o princípio do século XIX. Trata-se aqui de delimitar o território. Estes homens vêm para um espaço preciso, vamos ver como é que era este espaço que os acolhe, quem é que cá estava. A partir do século XV, é muito importante perceber a maneira como o espaço estava organizado, o espaço agrícola, fundamentalmente, qual era a sua estrutura agrária, para perceber onde é que estes homens e mulheres africanos vão ser integrados. E este primeiro capítulo organiza-se em 4 pontos. O primeiro trata, como não podia deixar de ser, da delimitação do território em torno do Rio Sado, que é o eixo central de todo este trabalho, e das regiões vizinhas. O termo de Alcácer, portanto, aquilo que nós chamamos o espaço de influência de Alcácer, mas também das regiões vizinhas, que vão do Torrão, a Grândola, Alvalade, portanto, toda esta região que circunda um espaço amplo cortado no centro pelo Rio Sado, e depois o próprio Rio Sado, que é efetivamente uma personagem importante em todo este livro. É ele que, de certa maneira, comanda a organização do espaço e ele também que comanda a própria instalação destes homens e destas mulheres de origem africana. Depois, e dentro sempre deste tema, esta região da chamada Ribeira do Sado, a natureza, a circulação dos homens, os lugares dos homens, vamos ver como é que funcionou, como é que estava o espaço organizado nesta Ribeira do Sado. É um espaço de circulação, é um espaço de trocas muito antigas. Já os árabes desenvolveram aqui uma história de grandes relações comerciais. É um espaço de comércio, de caminhos terrestres, de feiras, é um espaço de portos fluviais também na região do Sado, no Sado, onde ele é efetivamente navegável. É, portanto, uma zona de muita atividade humana. E essa atividade humana não data do século XV, é anterior ao século XV. A economia medieval era uma economia comercial extremamente intensa e, portanto, é uma zona em que é fácil perceber como é que os homens circulavam, porque todos os caminhos estavam abertos de há séculos a esta parte, quando falamos do século XV e do século XVI. Falo dos portos do Sado, das rotas e das mercadorias e depois da colonização, do povoamento desta região. Esta região era uma região de povoação, de população portuguesa, e esse povoamento era um povoamento antigo. Era um povoamento que datava, sobretudo, dos princípios do século XIII, depois da Reconquista, e em que teve um papel determinante a Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago teve, efetivamente, um papel determinante no que diz respeito ao povoamento e à colonização de toda esta região,
portanto dos homens e das mulheres e das gentes que aqui viviam, e que, a partir do século XIII, teve também um papel determinante na colonização da região e na definição do espaço, nomeadamente da estrutura agrária, das propriedades. A Ordem de Santiago era proprietária de caminhos, era proprietária de terras, obviamente, propriedade fundiária, era proprietária de moinhos, de pisões, de uma série de, digamos assim, de instrumentos de produção desta região e de casas, naturalmente, de casas, portanto, também de bens agrários, mas também de bens imobiliários, de casas. A Ordem de Santiago era a grande proprietária desta região. E, portanto, a Ordem de Santiago, que tem muita documentação, foi, digamos, um arquivo, foi um espaço arquivístico muito importante para esta investigação. Investigação difícil, porque a letra nunca é fácil, são aqueles gatafunhos que vocês conhecem, e foi aí que tive o apoio da Ana Cláudia Silveira, que é particularmente dotada para ler esta documentação toda. E, portanto, falamos também aqui da colonização e do povoamento desta região, da Ordem de Santiago, e também, como não podia deixar de ser, dos homens, dos escravos, vamos falar a seguir, mas dos vários sistemas produtivos que aqui se verificavam na região, dos lagares, aos olivais, ao olival, portanto, ao azeite, aos pisões, aos moinhos, portanto, tudo isso eram meios de produção particularmente importantes. E depois também as salinas, porque há também documentação do século XVI e do século XVII que fala do trabalho escravo nas salinas de Alcácer, e essa documentação é muito interessante também. O segundo capítulo, e acho que já estou a alargar-me um bocado mais, não é? Tenho que falar mais depressa. O segundo capítulo trata dos africanos no Vale do Sado. Da sua presença, como eu vos disse há pouco, dispersa, anónima e silenciosa. Não sabemos quem eram. A maior parte não tem nome, a não ser o primeiro nome, um nome católico. A Maria, o João, a Isabel, o Fernando e por aí fora. Portanto, é uma população dispersa, anónima e silenciosa. E trata de um período que vai do século XV ao século XVIII. Toda aquela primeira fase, dentro daquele primeiro limite de tempo que eu aqui referi. Eu começo, e vou ser um bocadinho mais rápida, por traçar o contexto dos africanos escravos no sul de Portugal, a sua instalação, a sua demografia e o seu trabalho, a chegada, o comércio de escravos, a chegada, a distribuição dos cativos em Portugal e, sobretudo, no sul, no sul do país, é sobretudo no sul do país, como era feita essa distribuição, como se integravam, para ter, digamos assim, um contexto global que me permita também criar linhas de força fundamentais para depois perceber, ao afunilar a investigação e perceber, digamos, em que contexto se integravam os escravos no Vale do Sado. E passo depois para a Ribeira do Sado e para a fixação africana escrava e dispersa nesta zona. Começo por uma questão que me parece importante e porque essa questão foi visível no trabalho de investigação, a terminologia, uma terminologia ambígua. Escravos, pretos, negros, era a maneira como eles eram referidos, sempre. A história dessa terminologia, como é que nós podemos pensar essa terminologia, que instrumentos teóricos temos para analisar essa terminologia, o que é que esses termos significam, o que é que essas palavras significam, onde é que já está o preconceito português latente em toda esta utilização de uma terminologia que veio depois até aos nossos dias, é o primeiro ponto para depois, propriamente, me fixar no estudo da fixação africana de escravos a partir dos finais do século XV. E aqui, através, precisamente, das fontes coevas, das fontes desses tempos mais antigos, finais do século XV e, sobretudo, do século XVI e o século XVII. Isso permitiu-me estabelecer um mapa, cartografia, portanto, um mapa da instalação e da fixação nas regiões. Eu utilizei outros autores que já tinham tratado do assunto para o sul de Portugal, em particular. Faço a referência a esses outros autores, nomeadamente o Jorge Fonseca e o Saunders, mas depois procurei introduzir neste novo mapa que eu fiz, procurei introduzir as referências que eu obtive através dos documentos históricos coevos, dos documentos históricos da época, para, digamos assim, fixar
por vezes num período de tempo de 2, 3, 4, 10 anos, a fixação nas regiões ao longo do Rio Sado, na chamada Ribeira do Sado. Esse era o meu objetivo, para permitir visualizar precisamente, enfim, e caminhar para um maior esclarecimento do momento em que esses homens e essas mulheres escravos, dispersos e anónimos, chegaram ao nosso país, chegaram aqui a esta nossa região da Ribeira do Sado. E depois o último tema deste segundo capítulo é, como não podia deixar de ser, a vida destes homens. Escravos e forros africanos. Aqui entram os forros. Os forros são os escravos alforriados. São aqueles que, por uma razão, pelo facto dos seus proprietários lhes darem a liberdade, são alforriados através de um documento jurídico chamado a Carta da Alforria. É-lhes dada a liberdade. Geralmente é uma liberdade condicionada. Nós também trabalhamos aqui, também trabalho neste ponto a alforria. É uma liberdade que pode ser global ou condicionada, e, na maior parte dos casos, neste período, essa liberdade que era dada pelos proprietários aos escravos, deixaram de ser escravos, mas eram obrigados a continuar a trabalhar para o seu proprietário. Muitas vezes, após a morte do proprietário, trabalhavam para os filhos do proprietário. Portanto, é, digamos assim, essa liberdade. Mas é importante aqui dar conta da presença e do trabalho e da vida dos escravos e dos forros, até porque essa vida e as circunstâncias e as condições dessa vida dura eram idênticas para uns e para outros. E, portanto, não há uma grande diferença na maneira como eles efetivamente viviam. E viviam, aliás, juntamente com outros trabalhadores que não eram escravos, que eram homens, eram os chamados criados, homens livres, geralmente brancos, da região, e que viviam também todos em conjunto e da mesma maneira, todos em condições extremamente duras de trabalho. Trabalhavam em tudo. Dos trabalhos domésticos a tudo o que era trabalho. Os escravos trabalhavam em tudo. Mas trabalhavam muito particularmente na agricultura, no pastoreio, na pesca. Trabalhavam também nas salinas, podiam ser enviados para as salinas pelos seus proprietários. Trabalhavam ainda nos carregamentos, eram carregadores por excelência, carregar tudo o que era mercadorias. Trabalhavam no comércio para o seu senhor, para o seu proprietário. Trabalhavam ainda nos ofícios, carpintaria, por exemplo, e alguns homens livres, portanto forros, os tais alforriados que eu falei, podiam até ser proprietários ou pelo menos serem arrendatários de casas e de terras pertencentes, por exemplo, à Ordem de Santiago. E aparecem-nos, efetivamente, alguns proprietários. Todos eles estão dispersos, portanto não há grandes ligações, as ligações essencialmente na circulação do seu trabalho, mas todos eles têm uma identidade, de certa maneira já portuguesa. Eu diria que são escravos de origem africana, mas a pouco e pouco eles se integram. Eu diria que o trabalho, bem como a religião, que é também um ponto aqui particularmente abordado, a religião e a maneira como eles participam na religião católica, como eles aderem às práticas católicas, aos rituais católicos, como eles são, aliás, obrigados, porque os proprietários também eram obrigados a ensinar-lhes as regras do catolicismo, levam-nos, efetivamente, a aderir ao catolicismo. Muitas vezes perdem as suas religiões tradicionais, outras vezes também procuram manter secretas essas religiões tradicionais, embora de formas, digamos assim, sincréticas associadas às religiões católicas. Digamos que no meio de um ritual católico eles podem venerar alguns dos seus deuses africanos, por exemplo. Portanto, há aqui o sincretismo religioso, é uma forma muito importante que nos permite compreender a maneira como os africanos muitas vezes permaneceram ou puderam, digamos assim, salvaguardar alguns dos seus rituais. Portanto, o trabalho e a religião são os dois aspectos fundamentais que permitem compreender a integração destes homens. Eles integram-se na sociedade alentejana da época, persistem ainda algumas das suas marcas culturais, persistem naturalmente, mas falam português, mal, mas falam. São, aliás, criticados pelo seu português, que é um português, digamos assim, um pouco difícil de compreender,
mas falam português, entendem-se em português e têm cada vez mais uma identidade portuguesa. Eles são a Maria, o João, eles perdem o seu nome africano, eles perdem o seu parentesco africano, eles são agora homens e mulheres integrados numa sociedade diferente. Eu diria que a integração destes homens começa cedo, começa através do trabalho, da identidade e da religião e vai manter-se e, digamos, consolidar-se, então, a partir do século XVIII. Vou terminar com o terceiro e último capítulo. Eu já estou a falar há muito tempo, eu nem sei que horas são, estou um bocado perdida porque não tenho relógio. Mas o terceiro capítulo intitula-se Emergência e Consolidação de uma Comunidade Alentejana de Origem Africana no Vale do Sado e trata da segunda metade do século XVIII até ao século XX. E aqui temos 3 capítulos, 3 subtemas importantes, fundamentais. O primeiro trata, digamos, do ponto de vista do contexto geral, do fim da escravatura em Portugal e da reorganização dos homens livres, da legislação, tem que ser, essa legislação de 1761, que abole o comércio de escravos em Portugal, do Marquês de Pombal, e depois que em 1763 a abolição da escravatura em Portugal. Como eu vos disse há bocado, não se trata de uma escravatura global, mas trata-se apenas dos nascidos, das crianças nascidas que nascem livres a partir de 1773, portanto é uma franja dos escravos, para além de alargar também a liberdade àqueles que podem provar ter uma bisavó escrava. Portanto, os escravos, no final do século XVIII, que podem apresentar a existência de uma bisavó escrava, são também libertos. Mas depois a libertação é muito progressiva. É progressiva ao longo de várias décadas, até aos anos 30 do século XIX. De qualquer maneira, esse contexto era importante para percebermos como é que, a partir de finais do século XVIII, se vai estabelecer o quê? Se vai estabelecer nesta região aquilo que o Leite Vasconcelos chama uma colónia, uma comunidade, agora mais concentrada, e essa concentração permitiu, inclusivamente, que muitos dos fatores e das marcas físicas destes homens que vivem em endogamia possa ter chegado quase até aos nossos dias. É importante sublinhar esta questão e permite compreender como é que estes homens livres também vieram parar a esta região. E aqui, sobre a fixação desta comunidade, há várias teorias. Nenhuma das teorias tem fontes concretas, consistentes a prová-lo. Não consegui, apesar da investigação, encontrar nenhum documento que prove definitivamente a maneira como eles se fixaram. Há, grosso modo, várias teorias, mas há 3, talvez, que possamos pôr em evidência. A primeira, que é, aliás, referida pelo Leite Vasconcelos, e é talvez a mais conhecida, diz que estes homens foram para aqui enviados para a região, pelo Marquês de Pombal, para trabalhar no arroz, que estava em pleno desenvolvimento, em fase de primeiro desenvolvimento, eu diria, na segunda metade do século XVIII. Para aqui foram enviados e eram homens e mulheres de origem africana, espalhados em várias zonas do país e que estão vindo para aqui para trabalhar no arroz, considerados que eram mais resistentes a todas as maleitas, a todas as doenças provocadas pela orizicultura, pela risicultura. Em segundo lugar, há uma outra teoria que me parece extremamente interessante e que, digamos, é provada, não há uma prova, mas os textos da época permitem-nos pensar nela, que diz que houve, efetivamente, um processo de libertação importante na região do Algarve, na região do sul de Portugal, de escravos. E esses homens e essas mulheres libertos, alforriados, recusavam-se a trabalhar para os antigos proprietários, embora estes se queixassem de que eles não queriam mais trabalhar para eles. E abandonaram as terras algarvias, percorrendo, digamos assim, a costa ocidental do território português e vindo fixar-se precisamente nesta região. Esta teoria foi, aliás, pela primeira vez falada pelo Dr. Malheiros, foi ele que me chamou a atenção para isto, e depois eu pude efetivamente ver através dos documentos que havia essa libertação e essa corrente que vinha Portugal acima, junto ao litoral, até esta região, também nessa segunda metade do século XVIII. Estes homens e estas mulheres
teriam encontrado na região do Vale do Sado, sobretudo na margem esquerda do Sado, um espaço com pouca população, deserto, onde se fixaram, formando, talvez, articulados com alguns escravos da região, os ex-escravos da região, essa pequena comunidade. Terá sido, provavelmente, digamos assim, um ponto de partida para essa comunidade, o que não quer dizer que o envio do Marquês de Pombal não possa ser verdade também, não é? Podemos conjugar aqui as várias teorias. E depois há uma outra tese, uma outra teoria, que me foi falada, sendo uma teoria da tradição oral, que me foi referida precisamente por um estudioso de história local no Torrão, e como é que ele se chama? Agora falhou-me, já me lembro do nome do senhor, e que foi ele a primeira pessoa que me referiu essa teoria como sendo uma teoria da tradição oral, e que diz que terá chegado a Portugal, a Lisboa, porque era em Lisboa que desembarcavam os escravos, um barco provindo da África carregado de escravos. E dado que era proibido introduzir escravos em Portugal depois de 1761, estamos já nesse período na segunda metade do século XVIII, esses escravos foram libertados, obrigatoriamente, ao desembarcarem na cidade de Lisboa. E esse conjunto de 200 ou 100, ou não sei que é um número importante, de homens e de mulheres, terão sido trazidos para colonizar a região do Vale do Sado. É uma teoria, vale o que vale. De qualquer maneira, ela é interessante, ela é plausível, porque não? Eles desembarcam, pegam neles e trazem-nos para esta região. Era uma região, como sabemos, que estava em colonização progressiva. Já tínhamos aqui, mais tarde, já mais no princípio do século XIX, a chegada de açorianos, por exemplo, de comunidades açorianas. Portanto, era uma região de colonização. E, portanto, temos aqui várias teorias. O que é talvez interessante aqui de fixar, e para andar mais depressa, é que temos efetivamente uma zona que os acolhe, uns vêm atrás dos outros também, que os acolhe e que fixa uma comunidade. E esta comunidade que se fixa é a comunidade que, por outro lado, vai ser integrada na cultura do arroz. Portanto, é uma comunidade que se integra na sociedade alentejana através da cultura do arroz, que é também um dos pontos que trabalho aqui neste capítulo. Trabalhar, portanto, a organização da produção do arroz, a cultura, o trabalho nos arrozais, os cotidianos dos trabalhadores do arroz, que são brancos e pretos, que são negros e brancos, que são mestiços, que são mulatos. Portanto, há uma comunidade no trabalho do arroz que é mista, que é misturada, digamos assim, e que tem uma vida particularmente difícil. Foi uma das questões que me impressionou, efetivamente, foi a maneira como estes homens e estas mulheres trabalhavam. Uma vida de uma extrema dureza, uma vida de doença, de condições de vida, de trabalho muito difíceis, de horas de trabalho que iam de sol a sol. O Dr. Malheiros referiu há bocado, efetivamente, aquele documento que está publicado no anexo documental, que dá uma imagem da dificuldade da vida destes homens e destas mulheres, muito das mulheres em particular, das mondinas que viviam com os pés dentro d'água, cheios de feridas e sem folgas. Estes homens não tinham folgas. Os escravos então trabalhavam dia e noite e dia e trabalhavam permanentemente. O arroz, pronto, o arroz é efetivamente aqui o grande eixo, o grande núcleo central da organização dos campos e do trabalho destes homens e destas mulheres. E depois, evidentemente, alguns escapes, como a festa, como a vida religiosa, são aqui também trabalhados. Eu trabalho, enfim, todas essas questões que me pareceram particularmente importantes para, pura e simplesmente, sublinhar uma questão fundamental. Estes homens e estas mulheres, se tinham uma origem longínqua africana, os que vêm do século XVI e século XVII, os outros que vieram também nas várias formas de colonização até esta região, vinham também provavelmente de descendência anterior noutras zonas do país, são eles, digamos assim, na maior parte dos casos já mestiços, já misturados com populações também da região, e estes homens, mestiços do ponto de vista físico, são também mestiços do ponto de vista cultural. Estes homens, através do trabalho, através da religião, através da cultura, vão se integrar de uma forma total na cultura alentejana. Estes homens reivindicam hoje, e são hoje,
e ontem, desde o século XIX e sobretudo no século XX, alentejanos, são portugueses naturalmente, e as suas marcas, os seus marcadores, as suas singularidades da sua africanidade, da sua vida africana longínqua, desapareceram praticamente na totalidade. Um ou outro vestígio físico pode existir, mas a verdade é que eles são homens e mulheres portugueses como todos nós, alentejanos como muitos de nós, e que vivem essa identidade. Uma última palavrinha apenas para dizer que há, talvez, um último resíduo de uma africanidade, ainda hoje em via de desaparecimento, mas que ainda é possível talvez verificar, culturalmente falando, que é uma canção chamada O Ladrão do Sado. E aqui uma palavra de agradecimento ao Sr. Carcajeiro, que não está aqui, mas que me falou muito dessa questão. A canção do Sado, que era uma canção que, segundo um grande especialista, Giacometti, da história da música portuguesa, teria efetivamente uma raiz africana, não só na maneira como a canção se desenvolvia, na palavra, no ritmo, e que essa canção era cantada, sobretudo pelas mulheres, em primeiro lugar, sobretudo pelas mulheres, pelas mondinas, no trabalho do arroz. Essa canção, essas quadras, são, efetivamente, ainda hoje, provavelmente, conhecidas de alguns poucos artistas e cantores, digamos assim, músicos da região, muito poucos, e são talvez o último vestígio de uma africanidade que existiu, que desapareceu, graças à integração destes homens e estas mulheres na cultura alentejana. E tenho dito, não vos vou amassar mais, acho que já falei demais. Muito obrigada pela vossa atenção.